Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a citologia. Citologia que é a área da biologia que estuda a célula no que diz respeito à sua estrutura e o funcionamento. Então a citologia nada mais é do que o estudo da célula. Citos é célula e logos estudo. As células são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. Então os seres vivos vão ser formados por células. As células são os tijolos de construção, né, dos seres vivos. Hans e Zacharias Jensen, no ano de 1590, inventaram um pequeno aparelho de duas lentes que chamaram de microscópio. Isso possibilitou aí a visualização de micro-organismos, de partículas microscópicas que antes não eram possíveis de ser visualizadas a olho nu. Mais adiante, Robert Hooke, em 1665, observou espaços vazios de uma cortiça, os quais chamou de célula, que significa pequena cela. Então aqui está a imagem mais ou menos que Robert Hooke visualizou, né, observando a casca de uma árvore, a cortiça, e cada um desses quadradinhos aqui ele chamou de cela, né? O que significa célula? O microscópio que Robert Hooke usou já era um microscópio um pouquinho mais avançado, já com duas lentes, né? Uma objetiva e outra ocular. E o microscópio que Hans e Zacharias fizeram era um microscópio de uma única lente só, tá? E que usava aí a luz de velas ou a luz do sol mesmo para fazer a visualização dos materiais. Theodor Schwann, em 1839, observa a existência de células nos animais e nos vegetais e diz que todos os seres vivos são constituídos por células. Isso aqui é o que diz a teoria celular. Então a teoria celular afirma, né, que todos os seres vivos são constituídos por células, tanto animal, vegetal, fungos, protistas. A teoria celular. A célula é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Novas células só podem ser formadas a partir de células pré-existentes. A célula é a unidade de reprodução, de desenvolvimento e de hereditariedade de todos os seres vivos. Então isso aqui é o que a teoria celular vem falando para nós. Que a célula forma os seres vivos. Uma célula não pode existir sem antes ter existido uma outra célula. E é a célula que é responsável pela reprodução, pela transmissão das características dos indivíduos, que é chamada de hereditariedade. Aqui é o microscópio óptico, que seria esse microscópio aqui, ele tem um aumento aí de 2000 vezes. Já o microscópio eletrônico, que usa feixes de elétrons para formar imagens, vai ter um aumento aí de até 100 milhões de vezes. Unidades de medidas das dimensões celulares. Então nós temos vários tipos de unidades de medida: o micrômetro, o nanômetro e o angstrom. Os seres vivos formados por células podem ser divididos quanto ao número em seres unicelulares. Então seres unicelulares são seres vivos formados por uma única célula. Um exemplo aqui de seres unicelulares: bactérias, algas e alguns protozoários. E seres pluricelulares, que são seres vivos formados por muitas células. Aqui o exemplo: os animais e os vegetais, que são formados por milhões de células. As células podem ser categorizadas por tamanho, como células microscópicas, menor que 0,1 milímetro, e macroscópicas, maior que 0,1 milímetro. Então as macroscópicas podem ser vistas a olho nu. Um exemplo de célula macroscópica seria o ovo, é uma célula macroscópica, e os baguinhos da laranja, aquele saquinho cheio de líquidos que ficam dentro da laranja, do limão, também são células, tá, que são possíveis de visualizar a olho nu. Formas das células. As células vão variar, vão ter formas bem variáveis de acordo com as funções que elas vão exercer dentro de dentro dos organismos. Temos células discoides, que é o exemplo aqui das hemácias, células esféricas, que é o exemplo do óvulo, células estreladas,
que são os exemplos aqui, os neurônios, né, que eles têm uma forma de estrelada, e temos inúmeros outros tipos de formas dentro de acordo com a função que as células vão exercer dentro de um ser vivo. Quanto à estrutura celular, as células podem ser de dois tipos. Nós temos células procarióticas, que é esse tipo de célula aqui, que é a célula mais primitiva, que não apresenta membrana nuclear acarioteca e é encontrado nas bactérias e cianobactérias. E também temos as células eucarióticas, que são células mais complexas, com carioteca, ou seja, vai possuir um núcleo delimitado, né, o núcleo aqui delimitado por uma membrana, né, por um envelope, né, que vai proteger o material genético. E vai ocorrer aí nos animais, vegetais, fungos e protozoários. Basicamente, uma célula procariótica compreende membrana plasmática, que é a membrana que envolve o citoplasma, e aloplasma, que é o líquido gelatinoso do citoplasma, né? Região na qual ocorrem as reações biológicas, então a parte líquida da célula. Material genético, os ácidos nucleicos que comandam a síntese proteica e controlam as atividades celulares, e ribossomos, que são os pontinhos de proteínas, né? São organelas não membranosas responsáveis pela síntese de proteínas que vão estar dispersas aqui dentro do hialoplasma. Então, essas são as partes de uma célula procariótica: membrana plasmática, o hialoplasma, material genético e ribossomos. E tem uma outra parte também que grande parte das células procarióticas possuem, é a parede celular, que aqui no caso não está citando. A membrana plasmática, vamos falar um pouquinho sobre a membrana plasmática. É uma dupla capa que envolve e protege todo o interior da célula. Então aqui está um esquema, né, de uma membrana plasmática. Essa membrana possui permeabilidade seletiva, que é a capacidade de selecionar as substâncias que entram e saem da célula. Essa entrada e saída pode ocorrer através de osmose, transporte passivo, difusão facilitada e transporte ativo. Então, cada substância que vai entrar ou sair da célula vai entrar ou sair por um desses tipos de processos aqui. Então aqui ela vai ter uma membrana, tem dupla camada de lipídios, né? E também vai ter umas proteínas incrustadas aqui nessa dupla camada de lipídios. Também vai possuir alguns carboidratos, né, que vai formar o que nós chamamos de glicocálix, alguns açúcares que ficam do lado de fora da célula, que formam o que nós chamamos de glicocálix. Então, basicamente, a membrana celular é uma dupla camada lipoproteica, né, formada por lipídios e por proteínas. A função da membrana é revestir, proteger, envolver e também aí fazer a permeabilidade seletiva, controlar aí mais ou menos a entrada e a saída de algumas substâncias. Os transportes através da membrana pode ser passivo, que é os exemplos de passivo, que é a difusão e a osmose, e ativo. A fluidez da bicamada lipídica permite a movimentação das moléculas de lipídios e proteínas. Então, essa membrana celular ela não vai ser estática. Essas moléculas aqui de fosfolipídios e proteínas estão constantemente em movimento. Então, essa camada, né, essa bicamada aqui, ela é fluida, vive em constante movimentação. Processos de trocas entre a célula e o meio externo. Transporte através da membrana. Vamos falar um pouquinho sobre esses processos. Os processos de troca na célula podem ser agrupados em 3 categorias. Processos passivos ocorrem sem o gasto de energia. É um exemplo de difusão, osmose, difusão facilitada. Isso aqui é importantíssimo vocês guardarem aí na memória de vocês. Processos passivos não gastam energia, não vai envolver gasto de energia. Exemplos aqui são a difusão, a osmose e a difusão facilitada. Processos ativos ocorrem o gasto de energia.
O exemplo mais que vem mais nos livros aí, cai nas provas, é a bomba de sódio e potássio. E também temos os processos mediados por vesículas, que ocorrem quando vesículas são utilizadas para a entrada de partículas ou organismos na célula, ou para a eliminação de substâncias da célula. Quando ocorre a entrada, nós chamamos de endocitose, e quando ocorre a saída, de exocitose. Então esse é outro tipo de processo aqui de trocas que as células vão estar fazendo entre ela e com o meio. Lembrando que aqui nesse caso da endocitose e da exocitose também vai ter o gasto de energia, tá? Então é um processo, é um tipo de processo ativo também. Soluções são misturas, né? As soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. O soluto é a substância que dissolve no líquido, exemplo, açúcar, e o solvente é o exemplo, a água. A quantidade de soluto dissolvido em uma quantidade de solvente fornece um valor que é chamado de concentração da solução. Quanto mais soluto estiver dissolvido em uma mesma quantidade de solvente, maior será a concentração de solução. Então temos vários tipos de concentrações, né? Temos concentração hipotônica, hipertônica e isotônica. Quando duas concentrações têm a mesma concentração, nós chamamos essa concentração de isotônicas ou isomáticas. Quando as concentrações são diferentes, a solução mais concentrada é chamada de hipertônica ou hiperosmótica, e a concentração hipotônica ou hiposmótica. Então, tem dois tipos de concentração, três tipos basicamente, né? Quando tenho duas concentrações iguais, nós chamamos de isotônicas. Quando eu tenho uma com mais açúcar, por exemplo, na água, nós chamamos de hipertônica, e quando nós temos uma solução com menos, nós chamamos de hipotônica. Difusão. A difusão corresponde ao movimento de partículas do local em que elas estão mais concentradas para onde estão menos concentradas. Através da membrana das células, há difusão de pequenas moléculas, como o O2, o oxigênio, né, e o CO2, o dióxido de carbono. Difusão simples. Fluxo espontâneo de partículas de uma região onde a concentração de uma determinada partícula é maior para o outro onde a concentração é menor. Exemplo, a entrada de oxigênio em nossas células e a saída de gás carbônico. É um exemplo de difusão simples. Difusão é a passagem de soluto e dissolvente através de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração. Ocorre sempre a favor de um gradiente de concentração, buscando o equilíbrio de concentração. Isso significa que sempre vai estar indo de um local que tem mais para um local que tem menos, buscando ficar toda a concentração aí igual. Um exemplo de difusão é a tinta dissolvendo na água. Tanto as moléculas de soluto como as de água movimentam-se ao acaso. O fluxo é maior nas regiões de maior concentração para as de menor concentração. Difusão facilitada. Essa difusão facilitada é um tipo de transporte que obedece às leis da difusão, mas que depende da participação de proteínas especiais da membrana, denominadas permeases. Então aqui são as permeases que vão formar passagens, portas de entradas dentro das células. Essas permeases, essas proteínas que se movimentam em giros na estrutura da membrana, recolhem substâncias no meio extracelular, levando-os para o meio intracelular. Exemplo, transporte de açúcares simples e aminoácidos, como no esquema. Então, o que vai acontecer aqui? Tem um meio extracelular, essa permease absorve aqui, liga com parte dessa glicose, e aí ela gira, lançando essa glicose dentro do citoplasma. Então,
é um tipo de difusão facilitada, mas, né, a difusão facilitada vai envolver aí o trabalho de uma proteína chamada de hipermease. É importante saber isso. Difusão facilitada envolve proteínas que fazem o transporte de moléculas, e essas proteínas são chamadas de hipermeases. A osmose. A osmose é um caso particular de difusão através de membrana semipermeáveis, onde há a passagem apenas do solvente da solução menos concentrada, ou seja, maior número de moléculas de água, para mais concentrada com menor número de moléculas de água. Observação: meio hipotônico, solução menos concentradas que o citoplasma. Meio hipertônico, solução mais concentrada que o citoplasma. Meio isotônico, o meio que circunda a célula tem concentração de soluto equivalente à do líquido do citoplasma. O meio hipotônico, quando uma célula animal, quando uma célula animal, como por exemplo uma hemácia humana, é colocada em uma solução hipotônica em relação ao seu citoplasma, ocorre a entrada de água na célula com o aumento do volume celular, levando ao rompimento da membrana plasmática. Esse fenômeno é denominado plasmópse ou plasmólise, que é a quebra da célula, o rompimento da célula. Então, o que acontece? Eu coloco uma célula que vai ter mais sais minerais do que a água que vai estar circundando ela. O que vai acontecer? A água vai adentrar para tentar manter um equilíbrio, fazer o equilíbrio osmótico, e vai fazer um estufamento, inchar essa célula, e vai causar o rompimento dessa célula, causando a plasmópse ou plasmólise. No caso especial da hemácia, a plasmoptise recebe o nome de hemólise, né? Hemácia, lise, quebra. B. Meio hipertônico, quando células animais, hemácias por exemplo, são colocadas em soluções hipertônicas, ocorre a perca de água com redução do volume e o murchamento celular. Esse fenômeno recebe o nome de plasmólise. Então isso aqui se eu colocar uma célula numa solução que tenha maior concentração de sais na solução do que dentro da célula, o que vai acontecer? A célula vai perder água, vai perder líquidos. Então ela vai entrar no estado de plasmólise, que é o murchamento da célula, a perca de água para a solução que tem maior concentração de sais e de alguma substância. Transporte em bloco. Representa o englobamento ou eliminação de macromoléculas ou partículas maiores que não conseguem atravessar a membrana plasmática por nenhum dos mecanismos já estudados. Em função do sentido no qual as partículas são transportadas, temos dois tipos de transporte em bloco: a endocitose e a exocitose. A endocitose é o transporte de partículas ou macromoléculas por englobamento, ou seja, do meio extracelular para o meio intracelular. E existem dois tipos de endocitose: a pinocitose e a fagocitose. Fagocitose: a célula engloba partículas sólidas relativamente grandes. A célula, entretanto, entrando em contato com a partícula, emite pseudópodes que englobam a partícula, formando um vacúolo alimentar, o fagossomo. A fagocitose é observada principalmente em células isoladas, como amebas e glóbulos brancos. No caso da ameba, trata-se de um processo nutritivo. No caso dos glóbulos brancos, é um processo de defesa contra bactérias que invadem um organismo. E a pinocitose é um processo mais delicado, sendo difícil sua observação ao microscópio óptico. Partículas líquidas muito pequenas são capturadas por esse processo. A membrana plasmática na região de contato com a partícula se invagina, aprofundando-se no interior do citoplasma, forma-se um canal. Por fim, a partícula envolvida por um pedaço de membrana solta-se, formando uma vesícula de pinocitose ou pinossomo. É provável que a maioria das células seja capaz de realizar a pinocitose. Então, basicamente, fagocitose é o processo que as células englobam partículas sólidas grandes, né? Então, vai englobar partículas sólidas, como uma outra célula, uma bactéria, um pedacinho de comida.
tá? Então isso chama-se fagocitose. Quando essa partícula sólida é englobada pela célula, forma-se um vacúolo digestivo, geralmente chamado de fagossomo. Já a pinocitose é o englobamento de partículas líquidas, né? Formando aí o pinossomo, que é uma vesícula que vai conter esse líquido e vai transportar esse líquido para dentro da célula. Citoplasma. O citoplasma fica entre a membrana e o núcleo. É preenchido pelo hialoplasma. O citoplasma é onde encontram-se diversas organelas citoplasmáticas que garantem o funcionamento da célula. Então aqui está o citoplasma, que é essa parte líquida, né? Então o citoplasma não é só a parte líquida é o hialoplasma, né? Que é o citosol, o hialoplasma. Já o citoplasma é o que? É o conjunto, né, da parte líquida com as organelas celulares, núcleos, retículos, centríolos, mitocôndrias. Então isso chama-se citoplasma. É a porção que vai da membrana celular até a carioteca. Toda essa região aqui nós chamamos de citoplasma. A parte líquida, formada somente por líquidos, é o citosol ou hialoplasma. Aqui mostrando, né, um outro tipo de célula aqui, uma célula animal. Então a célula vai ser formada basicamente por núcleo, vai ter o retículo endoplasmático liso e rugoso, vai ter as mitocôndrias, o complexo de Golgi, vai ter os lisossomos, os centríolos. Cada uma dessas organelas aqui vai desempenhar uma função dentro da célula. Vamos falar um pouquinho, né, bem resumido, que mais adiante nas próximas videoaulas a gente vai estar falando com mais detalhes sobre cada uma dessas organelas. Então as organelas citoplasmáticas, as mitocôndrias. A mitocôndria é responsável pela respiração celular. O que é a respiração celular? É a extração de energia dos alimentos, que é armazenado na forma de moléculas de ATP, adenosina trifosfato. As células utilizam bastante energia. Células que utilizam bastante energia têm muitas mitocôndrias. Por exemplo, as células dos músculos, né, vão ter muitas mitocôndrias porque elas vão utilizar muita energia. Complexo de Golgi, ou também chamado de complexo golgiense, ou aparelho de Golgi, é formado por pequenas bolsas membranosas e achatadas que podem armazenar e transformar e eliminar substâncias produzidas pela célula. Então a função do complexo de Golgi é armazenar, transformar, vai fazer a transformação de algumas substâncias e eliminar substâncias produzidas pela célula. O retículo endoplasmático. Temos retículo endoplasmático liso e rugoso. É responsável pelo transporte, distribuição e armazenamento de substâncias. Forma uma rede de canais que ocupam grande parte do citoplasma. No retículo endoplasmático liso, há a produção de lipídios, e no retículo endoplasmático rugoso se encontram aderidos na sua superfície externa os ribossomos, sendo o local de produção de proteínas, ou seja, são responsáveis pela síntese proteica. Então, no retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter essa rugosidade porque vai ter ribossomos, que são esses pontinhos aqui aderidos a ele. Então esse retículo aqui retículo endoplasmático rugoso tem a função de produzir proteínas, tá? Já no retículo endoplasmático liso, que não possui ribossomos aderidos, vai ter a produção de alguns lipídios aqui nesta parte. Agora vamos falar um pouquinho sobre os lisossomos. O que são os lisossomos? São estruturas responsáveis pela digestão da célula. Apresentam enzimas digestivas capazes de digerir um grande número de produtos orgânicos. Então os lisossomos são responsáveis por quebrar a matéria orgânica que é absorvida pelas células. Para fazer o que com essa quebra? Fazer a liberação da energia, né, para formar as moléculas de ATP. Então essa é a função dos lisossomos. São essas vesículas, essas bolsinhas membranosas aqui. Os centríolos. Os centríolos são estruturas cilíndricas, geralmente encontradas aos pares. Dão origem aos cílios e flagelos, menos os das bactérias, né? Estando também relacionados com a formação do fuso acromático e a divisão celular. Então a principal função dos centríolos, na verdade, é
a divisão celular nas células animais, vai participar aí da divisão celular. Os ribossomos são aqueles pontinhos, né, que estava lá no retículo endoplasmático rugoso. São organelas não membranosas responsáveis pela síntese de proteínas. Então é importante, os ribossomos não são organelas membranosas, são não membranosas, mas são organelas, né, celulares que são responsáveis pela síntese de proteína dentro das células, tanto células eucarióticas como procarióticas. Aqui já é uma célula, são as partes que vão, até agora, até o momento, nós vimos partes que são comuns a quase todos os tipos de células, né? Os centríolos são comuns às células animais, os ribossomos às células animais, vegetais e bacterianas, e o resto aqui todas as células animais e vegetais. Agora nós vamos ver as partes que são comuns, que são características das células vegetais. O primeiro aqui é o vacúolo. O que é o vacúolo de uma célula vegetal? São estruturas saculiformes, né, derivadas do retículo endoplasmático. Promovem a regulação osmótica, controlando a entrada e a saída de água na célula. E armazenam um suco que pode conter açúcares, óleos e pigmentos, além de outras substâncias. Então, o vacúolo aí nas células vegetais tem essa função. Outra organela que é característica das plantas e algas são os cloroplastos. Essa organela aqui verdinha, né, que tem um pigmento chamado de clorofila. Os cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese, pois contém moléculas de clorofila, que é o pigmento verde, que captura energia solar e produzem moléculas como a glicose, que poderá ser utilizado pelas mitocôndrias para geração de ATP. São encontrados apenas nas células vegetais, também, né, nas algas. Parede celulósica. Parede celulósica é uma parede que reveste, né, fica do lado de fora da membrana plasmática das células vegetais. É um revestimento externo à membrana plasmática, constituído principalmente por celulose, que é um polissacarídeo. Essa parede reduz a perca de água e promove a rigidez das células vegetais. O núcleo é comum a todas as células eucarióticas, né? Atua na reprodução celular e também é portador das características hereditárias e coordena todas as atividades celulares da célula. Então, o núcleo é importantíssimo de uma célula. Vai fazer o processo reprodutivo acontecer, vai controlar as atividades celulares e transmite as características hereditárias para sua prole. O núcleo é formado pela carioteca. Carioteca é membrana dupla, né, e porosa que envolve o núcleo, permitindo a comunicação com o citoplasma. Não é correto chamarmos essa película que envolve o núcleo de membrana nuclear. Por quê? Porque membrana é uma dupla membrana, é uma membrana só. Já aqui é uma dupla membrana, tá? E ela é toda porosa, cheia de poros, que vai permitir a entrada e a saída de substâncias dentro do núcleo. Nucleoplasma. Nucleoplasma é a massa fluida limitada pela carioteca que ocupa o interior do núcleo. Cromatina. Cromatina é o material constituído por DNA, material genético, e é responsável pelas características hereditárias do indivíduo. Nucleolo é a estrutura que produz proteínas. Então, no nucleolo é uma estrutura, o nucleolo está tendo a formação daqueles ribossomos. É lá no nucleolo que ocorre a formação dos ribossomos, e aí eles saem aqui pelos poros da carioteca e vão parar lá no retículo endoplasmático rugoso ou no citoplasma, tá? Então, os ribossomos são proteicos, então o nucleolo é rico em proteínas. Bom, pessoal, vocês podem acessar essa aula e outras aqui no canal, que é o Bioestudo, ou com o meu nome mesmo, professor Rodrigo Gimenez. Espero que essa aula tenha sido de valia para vocês e que auxilie vocês nos estudos aí no dia a dia de vocês. Obrigado e até a próxima videoaula.